Essa semana eu tava scrollando o Instagram e apareceu no feed pra mim um Reels de uma pessoa que eu sigo, que também tem um canal no YouTube sobre finanças e investimentos e também, obviamente, tem um perfil no Instagram. E nesse Reels ela tava compartilhando o quanto ela tinha recebido de rendimentos dos fundos imobiliários que ela possui na carteira. Isso me despertou um insight, uma reflexão que me fez lembrar de quando eu comecei em 2020. Eu queria trazer um pouco dessa conversa, mais um tom de conversa aqui com você, em relação a quando eu comecei lá em 2020 com 23 anos. A reflexão foi o seguinte, né? E se eu tivesse começado, ao invés dos 23, lá em 2020, se eu tivesse começado com 18 anos? Como será que estaria minha carteira hoje? Quanto eu já teria de recebido de dividendos, de rendimentos, ao longo dessa diferença de tempo dos 18 aos 23, quando de fato eu comecei? Então nesse vídeo eu vou trazer um pouco dessa reflexão aqui com vocês e a gente vai bater um papo a respeito disso. E o primeiro ponto que eu já quero destacar aqui é em relação aos meus 18 anos, que eu vejo que, primeiramente, eu vejo que tudo acontece quando tem que acontecer. Então, se eu não comecei com 18, é por um motivo. E eu vejo que eu já faço ideia do porquê eu não comecei com 18. Porque, primeiro, com 18 anos eu era moleque, muito novo, não tinha essa mentalidade em relação a investimentos, nem sabia principalmente que investimentos existiam. Eu não tinha exemplos à minha volta de pessoas, familiares, conhecidos que tivessem dinheiro investido, que investissem na bolsa de valores. Então, obviamente, que eu não poderia ter começado com 18. E hoje, com a internet, a gente já consegue ver aí no YouTube, aqui mesmo no YouTube, uma galera muito jovem começando ali com 18, 19, 20 anos, começando ali estruturar, criar sua carteira de investimentos, visando longo prazo, que é sensacional. Mas como eu disse, tudo acontece quando tem que acontecer, tudo acontece sob determinado tempo. E eu não reclamo por isso. Se eu tivesse talvez começado com 18, eu tivesse feito coisas erradas, agido de maneira errada e talvez não tivesse despertado em mim esse desejo de continuar investindo. E um ponto bacana que eu queria trazer a respeito, já para linkar aqui, é o seguinte, né? Obviamente, quando eu comecei, eu também comecei investindo pouco. Eu não tinha muito dinheiro para investir. Eu sempre fui muito bom, me considero bom, graças a Deus. Isso foi um exemplo da minha mãe, um reflexo da minha mãe e do meu pai, que sempre foram bons poupadores, né? Eu sempre conseguiram guardar ali uma quantidade bacaninha de dinheiro ali, trabalhou, não, vamos conseguir poupar isso aqui, poupa isso aqui, junta isso aqui. Então eu tenho até hoje, tá ali no quarto, inclusive, o potinho que eu guardei da minha mãe, quando eu comecei a trabalhar, né? E ela falou, ó, eu vou te dar esse potinho aqui. Toda vez que você receber seu dinheiro, seu salário, você vai tirar um pouquinho e vai colocar aqui. Que na época eu comecei a trabalhar com 16 anos. Então, obviamente, a minha intenção era fazer 18 para tirar a habilitação. Então, ela me deu esse potinho e falou, pô, recebeu o dinheiro, coloca um pouquinho aqui, porque como você não tem habilitação, você quer comprar sua motinha, você pega um pouquinho e coloca nesse potinho. Então, eu sempre tive meio que por perto essa questão de poupar, de guardar dinheiro, mas nunca de investir esse dinheiro, nunca de investir em algo que pudesse multiplicar esse dinheiro, colocar esse dinheiro para trabalhar, como é o caso dos investimentos. Lembrando, muitas pessoas às vezes não querem começar com pouco, retomando o assunto, né? As pessoas não querem começar com pouco, o que é completamente normal. Eu comecei com pouco. Às vezes as pessoas têm um pouco da visão distorcida da realidade, porque aqui mesmo no YouTube você vê outros influencers de finanças aí investindo 10, 20, 30, 50 mil reais em uma pancada só, de uma vez, e as pessoas acham que isso é a regra, mas na verdade essas pessoas são a exceção. Se a gente pegar a grande maioria das pessoas que investem, elas não, obviamente não conseguem, não tem um aporte financeiro que esses outros influencers mostram aqui no YouTube. Então é completamente normal, é completamente básico você começar com pouco, você começar pequeno. Eu sou um cara que gosto de correr, na verdade venho buscando retomar esse hábito que eu tinha lá em 2018, 2019, mas no decorrer do tempo eu acabei meio que deixando de lado, fui um pouco relaxado em relação a isso, mas é um hábito da corrida que eu gosto bastante e a musculação. E eu vejo que dá para tirar dois exemplos bacanas em relação a essas duas áreas de atividade física, exercício físico, são a corrida e a musculação. Ninguém vai conseguir, por exemplo, hoje eu estou retomando, como eu disse, esse processo da corrida. Hoje eu não conseguiria, obviamente, correr uma maratona, 42 quilômetros. Por quê? A gente tem que começar com pouco, a gente tem que começar, falando no caso da corrida, treinando dia após dia, ganhando resistência, ganhando cardio, fortalecendo, enfim, é pouco a pouco.
em relação à academia. Ninguém vai começar o primeiro dia já pegando 250 quilos, 180 quilos no leg press. É pouco a pouco, é dia após dia. E as pessoas têm um pouco essa visão meio que distorcida, que para começar já tem que ser com muito, já tem que ser começar grande. Cara, não é assim, a vida não é assim. Então, eu vejo que na verdade o problema é você não começar, mesmo que com pouco. Quando você se limita a começar com pouco, você tá colocando uma barreira que você não precisava. Então, se eu tivesse deixado de começar lá em 2020, hoje eu não estaria provavelmente gravando esse vídeo, hoje eu não teria o patrimônio que eu venho construindo ao longo do tempo, porque investimentos é sobre isso, é sobre o tempo. Ao longo do tempo você vai construir a sua carteira, o seu patrimônio. Então, a mensagem principal que eu vejo desse vídeo, que eu quero trazer, compartilhar com você, a reflexão, que é: você nunca vai se arrepender de ter começado pequeno. Na verdade, você vai perceber quando uma coisa é boa, você vai desejar ter começado antes. É isso que eu tiro dos investimentos. Hoje eu tenho outra mentalidade e faz sentido para mim, o que eu quero levar e vou levar a longo prazo o resto da minha vida. Se eu tivesse começado antes, e você só vai ter essa percepção quando você percebe que algo é bom e faz sentido para você. Então, você nunca vai se arrepender de ter começado pequeno. Na verdade, você vai desejar ter começado antes. Esse foi o vídeo de hoje. Quis trazer essa reflexão que eu tive aqui com você, pra você na verdade. E eu acho que esse vai ser o primeiro vídeo do canal. Em breve vão ter outros vídeos aqui sobre conversa aqui com você. E é isso.